Quero aqui dizer a todos os senadores que também se encontram presentes na casa e as senadoras que acompanham o nosso pronunciamento, que é com grande prazer que ocupo a tribuna nesse momento para aqui registrar a minha alegria e a minha satisfação por ter visto na última segunda-feira, dia 4, publicado no Diário Oficial da União, a sanção da Lei número 13.305 pelo presidente Michel Temer. Aliás, o presidente teve a gentileza e praticou o gesto de me ligar pessoalmente para me cumprimentar pelo projeto de lei que eu apresentei aqui no Senado, que tramitou pelas comissões do Senado, que foi também encaminhado à Câmara dos Deputados, onde tramitou e foi aprovado por todas as comissões daquela casa, que retornou ao Senado com um acréscimo feito pela Câmara dos Deputados, mas que foi corrigido aqui graças à contribuição e à participação dos senadores. Um projeto, senador Lavoisier, que é muito importante. Lazier, desculpe. Eu já outras vezes cometei esse engano, mas tenha certeza, Vossa Excelência... Mas ele tem cara de cientista. É um costume catarinense. É só porque... O senador Dario também. É só porque o outro nome que eu declinei é um nome ilustre da história da humanidade. E certamente Vossa Excelência é o nome ilustre deste Senado. Eu não poderia cometer a injustiça com Vossa Excelência. Por Tenho isso, as mesmas ambições desculpas. de Lavoisier, chegar aqui para fazer transformações. Pois não. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que eu fiquei muito feliz e muito honrado com a decisão do presidente da República de sancionar esta lei. E fiquei muito feliz também com o contato que o presidente manteve, comunicando a providência da sanção. O que é a Lei 13.305? É a lei que já é conhecida por muitos como a lei da lactose. É importante eu mencionar aqui aos senadores, e a senadora Ana Amélia agora também está aqui me ouvindo, que esta proposição legal não nasceu por uma decisão ou por uma criação minha. Ela nasceu porque em novembro de 2011, um cidadão catarinense da cidade de Braço do Norte, chamado Pedro Michels Neto, mandou um e-mail para o meu gabinete. Pouca gente sabe no Brasil, mas nós recebemos aí milhares de e-mails e de correspondências por dia de todos os brasileiros, e dentre elas algumas vêm com sugestões muito interessantes. O Pedro Michels Neto me mandou um e-mail dizendo que deveríamos apresentar uma proposta, uma ideia para tratar de um assunto que afeta milhões de brasileiros diariamente, que é uma questão relacionada à alimentação. Eu pedi que a assessoria do meu gabinete e também a consultoria do Senado, sempre diligente, sempre competente, estudassem o assunto e surgiu então o projeto de lei da lactose. Foi apresentado, começou a tramitar aqui no Senado e, para minha surpresa e alegria, uma outra catarinense, de nome Jéssica Duarte, da cidade de Rio do Sul, que também tem problemas de saúde relacionados à intolerância à lactose, na internet chamou todos aqueles que desejavam ver o assunto tratado e encaminhado para participarem e acompanharem o andamento da matéria aqui no Senado, e ela conseguiu, senhor presidente, que nesse período todo de trâmite, desde 2011, 2012, 2013, até agora, nós alcançássemos aí um abaixo-assinado de mais de 40 mil pessoas, apoiando a análise, a avaliação, a discussão dessa lei, desse projeto de lei, em todas as comissões da Câmara e do Senado, e inclusive é preciso mencionar, a matéria chegou a ser apreciada no plenário da Câmara dos Deputados, onde foi aprovada por unanimidade, ou seja, pelo voto e pela manifestação dos 513 deputados federais. Portanto, a contribuição de pessoas, de cidadãos brasileiros, para que um assunto se transforme em lei é muito importante. E, finalmente, nós temos uma lei que é denominada como Lei da Lactose. E eu explico, e é necessário que se explique.
o leite é um alimento muito importante para a saúde de todas as pessoas. Ele tem cálcio, ele é de alto valor nutricional, ele é importante principalmente para as crianças, por isso deve ser consumido por todos sempre que possível e tanto quanto possível. Agora, existem pessoas, senador Dário Berger, que têm um problema chamado intolerância à lactose. Nós hoje identificamos isso através de exames laboratoriais. Há décadas atrás, as pessoas não sabiam o que era isso e ninguém cuidava disso. Mas a medicina avançou e com o avanço da medicina, hoje se pode identificar a origem de certo mal-estar. E quando uma pessoa tem intolerância à lactose, ela ao ingerir leite ou derivados de leite, ela tem uma indisposição gastrointestinal que pode ser até muito grave, ela tem uma indisposição para o trabalho, para a convivência social, ela perde apetite, portanto tem problemas com consequências mais comprometedoras em relação à sua saúde pela falta ou pela má alimentação decorrente da sua indisposição e por isso nós hoje temos uma lei que obriga toda a indústria alimentícia do Brasil a inscrever na embalagem dos produtos alimentícios se aquele produto tem lactose e, neste caso, os portadores de intolerância poderão optar por outros alimentos e não por aquele que tem a lactose entre os ingredientes da sua fabricação. É importante mencionar também, principalmente para os telespectadores da TV Senado, para os ouvintes da Rádio Senado, que a intolerância pode ser média, alta ou baixa. Portanto, tem pessoas que podem continuar tomando o seu café da manhã com leite, que não vai ter problema nenhum. Tem outros que poderão até comer mais um iogurte e mais uma fatia de queijo. Mas tem pessoas que não têm a possibilidade e o organismo com a capacidade metabólica de absorver uma colher de chá de leite por dia. E vão ter grandes consequências se o fizerem. Portanto, a partir dessa lei, nós estamos garantindo às pessoas mais qualidade de vida, mais saúde, e não estamos trazendo nenhuma despesa para o governo, nenhuma despesa para a indústria. Pelo contrário, a indústria até vai ter melhor condição de oferta dos produtos, porque vai especificar melhor o conteúdo de cada um deles. Existem subprodutos do leite, por exemplo, que são mencionados no ingrediente, senador Moca, que é citado na embalagem, mas que a pessoa não identifica como subproduto do leite, Vossa Excelência, que é médico, sabe disso, como sendo algum produto que contém lactose. Então, agora com a identificação contém lactose, pronto, está alertado, assim como se menciona nos produtos e nas embalagens a existência do glúten, indispensável para proteger, por exemplo, aquelas pessoas que são celíacos. Eu diria que a Anvisa tem um mecanismo de fiscalização. No prazo de 6 meses, haverá uma obrigatoriedade de inscrição nas embalagens e se uma empresa, uma indústria, produzir um alimento e não inscrever na embalagem que aquele alimento contém lactose, a Anvisa recolhe o alimento da prateleira do supermercado e há um prejuízo que a empresa deverá contabilizar. Mas também é necessário dizer, senador Dário, que a intolerância à lactose, por exemplo, nos países asiáticos, China, Japão, Coreia, alcança 90% da população. Por isso é que lá, aqueles que têm os olhos mais puxados, como nós costumamos dizer, eles tomam muito chá. Eles têm hábitos alimentares que não incluem o leite ou derivados de leite na sua alimentação. Já os africanos, por exemplo, têm uma intolerância à lactose que chega a 50%.
Os habitantes da Europa ocidental, por exemplo, ocidental, eles têm uma intolerância muito leve. As pessoas de pele clara têm uma intolerância que chega aí no máximo a 10%. Em termos populacionais, no Brasil, a estimativa é que nós possamos chegar a 40%. Por causa da miscigenação das raças. Então é preciso que a gente oferte ao país, ao povo brasileiro, essa informação, que vai, sem dúvida nenhuma, proteger mais a saúde e a qualidade de vida que as pessoas querem ter. Eu quero aqui registrar o meu agradecimento a todos os senadores que colaboraram e contribuíram para que esse projeto que apresentei se tornasse lei. Também quero agradecer aos deputados, à Câmara dos Deputados, aos ministros que deram aval para que a lei fosse sancionada e principalmente ao presidente Michel Temer pela providência da sanção. Agora, naturalmente, nós vamos ter tempo e vamos ter que nos dedicar a outros projetos que temos tramitando na casa, além de cuidar também de questões fundamentais, como, por exemplo, a questão do impeachment, que está tramitando e que toma o tempo e que faz com que os debates aqui na casa sejam mais amplos e mais abrangentes, mas naturalmente que no mesmo tempo em que discutimos problemas tão sérios, também são avanços como o da lei da lactose que devem ser registrados e demonstrados à população. Ouço com muito prazer a parte que me pede o senador Moca. Senador Paulo Bauer, eu me lembro da discussão na Comissão de Assuntos Sociais do projeto de Vossa Excelência, quando por lá tramitou. Eu quero parabenizar porque as pessoas não sabem, mas é muito difícil. Às vezes você tem aí proposta de 10, 15 e você não chega a essa sanção. Então essa é uma lei importante e é uma lei que está diretamente ligada com a vida das pessoas. Porque muitas mães, e aí às vezes aparece isso, a criança ainda pequena, né, o bebê, né, e que não consegue. Então, a mãe às vezes custa a perceber. Aí quando percebe, é só suspender a lactose, que realmente a criança tem um problema de metabolismo, ela não consegue metabolizar. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, primeiro pela lei e pelo alcance da lei, que sem dúvida nenhuma vai deixar as pessoas hoje, sobretudo as pessoas que não podem, que têm essa intolerância, muito mais tranquila quando na aquisição de algum produto que possa vir a ter a lactose. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço, senador Moca, e posso dizer a Vossa Excelência que, embora a lei fale das embalagens dos produtos industrializados, eu não tenho dúvidas de que, num prazo muito curto, nós vamos encontrar, inclusive nos restaurantes, nas lanchonetes, nos cardápios que são oferecidos aos clientes, a informação se um produto que foi preparado para consumo naquele local também tem ou não lactose, portanto, protegendo ainda mais a população. Com muito prazer, ouço a parte que me pede o senador José Medeiros. Também queria lhe parabenizar, senador Paulo Bauer, primeiro pela sua atuação que tem sido aqui muito profícua e sempre aprovando projetos de interesse da população brasileira. E lhe parabenizar também pelo imenso desafio. Talvez as pessoas não saibam, mas aprovar um projeto nessa área não é fácil. Digo isso porque tentei colocar um projeto aqui também nessa linha da gente proteger os usuários que consomem alguns produtos. E na oportunidade era sobre dizer nos rótulos sobre o consumo de açúcar. A própria OMS e todos os profissionais da área de saúde constantemente alertam que o açúcar, o excesso de consumo de açúcar faz até mais mal do que a própria gordura. Entretanto, pasme, senador, eu tive oposição ao projeto de onde eu menos esperava, da Anvisa.
alegaram que isso poderia ferir as regras comerciais entre o Mercosul e que não poderia estar tratando da rotulagem. Nós estávamos falando de saúde, mas fico muito contente de saber que Vossa Excelência conseguiu furar esse bloqueio e colocar alguma coisa que possa proteger as nossas crianças e os nossos usuários, os nossos consumidores. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, e devo lhe dizer que, infelizmente, sempre há quem ofereça objeções às ideias que vão sendo apresentadas em benefício da população, ora por causa de acordos internacionais, ora por conta de regras que não se justificam nesse momento, podem ter se justificado no passado. Mas veja que há poucos dias eu estive no Uruguai participando da reunião do Parlasul e lá pude constatar mais uma vez, senador Dário Berger, nos restaurantes, por exemplo, que os uruguaios estão num trabalho e numa força-tarefa muito grande para reduzir o consumo e o uso do sal nos alimentos. Eles tratam esse assunto como um assunto de saúde pública. E olha que o churrasco uruguaio é uma especiaria que nós devemos aplaudir sempre porque é de alta qualidade. Mas eles, sabendo que o excesso de consumo de sal prejudica a saúde dos uruguaios, estão fazendo uma grande campanha pública, inclusive, para reduzir o uso do sal nos alimentos. Naturalmente que nós precisamos aqui não só tratar dos assuntos de Estado, mas também tratar dos assuntos de saúde pública. E às vezes uma providência como aquela que Vossa Excelência propôs, ou esta que eu pude apresentar e que agora se transforma em lei, custa muito barato e produz resultados excepcionais. Porque se considerarmos quantos brasileiros deixam de trabalhar 1, 2 ou 3 dias por mês, ou por quinzena, ou por semestre, por causa da ingestão de produtos lácteos a partir da falta de conhecimento, nós, com certeza, com uma lei dessa, estamos trazendo uma grande economia para a situação da atividade econômica do nosso país, para não falar da qualidade de vida e da saúde de cada um. Muito obrigado a Vossas Excelências e, mais uma vez, eu quero aqui registrar a minha gratidão a todos e dividir esse momento de alegria com o Pedro Michels Neto, de Braço do Norte, e com a Jéssica Duarte, de Rio do Sul, do meu querido estado de Santa Catarina.